Oi, oi, gente! Bem-vindos ao canal Explicando Direito, onde eu, Lohane Francisca, advogada, te explico direito aqueles assuntos que podem parecer complexos, mas que dá para todo mundo entender e todo mundo tem que entender, não só os advogados. Bom, tô aqui de boa, resolvi ligar o telefone para falar com vocês, já que para mesmo quem não está acompanhando o Big Brother, sabe das polêmicas que estão envolvendo esse Big Brother, né? E tem muito assunto que dá pra gente extrair de lá e falar juridicamente, mas hoje especificamente, apesar de eu ter perdido o timing desse assunto, porque o participante já até desistiu do programa. Olhando. Só eu de cara. Olha. Foi. Aí eu peguei pra trás. Você nem entendeu, né? Eu esbarrei nas... Devido a um episódio de assédio sexual. Mas antes de sair do programa, o participante Pedro repetiu por diversas vezes para várias pessoas que ele traiu a esposa. Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí ela. Eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, então. Isso é um negócio muito forte na minha vida. Eu falei, o bagulho ia abrir. Minha esposa já me perdoou lá fora, é um bagulho íntimo, mas eu já traí minha esposa. Então, eu já traí minha esposa, tá ligado? Eu vou abrir um negócio pra vocês que eu já traí minha esposa, entendeu? É um julgamento... Você entendeu? Minha esposa aceitou. Eu traí minha esposa. E eu, como advogada familiarista, sempre sou questionada nesse tipo de situação a respeito de um assunto que parece que todo mundo sabe muito, mas todo mundo sabe muito pouco, que é a indenização por dano moral. Traição gera indenização? É uma pergunta muito comum. E nesse caso em específico do participante Pedro, pelo jeito ali a mulher já sabia que ela tinha sido traída, né? E até por isso ele estava ali contando que ele foi perdoado. Isso de alguma maneira parece que estava deixando ele com a consciência pesada de ter sido perdoado. Essa foi a impressão que me deu. Comenta aí se você viu, se você tá vendo Big Brother, se você viu o episódio do Pedro, se você viu ele repetir isso para as pessoas e o que você acha que tá por trás disso. Tem gente que acha que ele só quer fazer a esposa famosa e que isso tá combinado. Tem gente que acha que ele realmente tem um probleminha, talvez mental, psicológico. Tem gente que acha que ele só é um sem vergonha, principalmente agora que ele assediou a participante e saiu do programa, fugiu do programa e não desistiu. E tem gente que não sabe o que pensar, mas o nosso foco aqui principal é direito de família. E quando a gente fala sobre traição, as perguntas são muitas, é um assunto muito polêmico. Apesar da gente estar em 2026, muito evoluídos nesse quesito de relações, eu percebo cada vez mais uma crescente no número de casais em relacionamentos abertos, inclusive abertos, né? Então as pessoas estão se permitindo mais, estão tentando amoldar as suas relações, ao meu ver, de modo que elas consigam ficar juntas. Porque o divórcio também é algo que antes era uma exceção e hoje é muito comum, né? Hoje é raridade um casal ficar casado, as pessoas se separam com muita facilidade. E a impressão que eu tenho é de que fazer o relacionamento aberto, por exemplo, trocar a relação para um relacionamento aberto, é um jeito que a pessoa tá de tentar ficar junto. Vocês têm essa impressão? O que a gente faz pra gente conseguir ficar junto? Vamos abrir a relação. Mas apesar disso, ter uma crescente de relacionamentos abertos não é a regra ainda, né? A gente ainda tem um modelo tradicional de monogamia e quando isso foge a essa regra, a gente tem a figura aí da amante, do amante. Isso ainda soa muito feio do ponto de vista moral. Isso ainda é muito mal visto pela maioria das pessoas. Enfim, Pedro, participante do Big Brother, ele está com a esposa grávida, inclusive fora da casa. Começou a expor isso ali, seja para um desabafo ali da consciência dele, eu não entendi o intuito. E aí é muito comum a gente se perguntar, gente, mas será que traição gera uma indenização por dano moral? E aí eu vou te dar uma resposta que a gente escuta os 5 anos da faculdade de Direito. E ela serve para muita coisa. Que a resposta é depende.
é muito difícil você ter dentro do direito uma resposta de sim ou não objetiva. E isso é ainda mais raro quando a gente fala de direito das famílias, porque são tantos os contextos, são tantas as perguntas que a gente tem que fazer antes de dizer se gera ou não indenização, são tantos os porquês e os pormenores de cada situação que depende. E a primeira dependência, a primeira pergunta que tem que ser feita para a gente saber se é o caso de indenização ou não, é se a pessoa, no caso atraída, né, ali nesse nosso exemplo, a esposa do Pedro, participante do BBB, é se essa pessoa se sentiu ofendida em algum momento. Porque, vamos lá, o dano moral, gente, não é algo automático. É diferente, por exemplo, e isso é importante de eu pontuar aqui também, de uma ação de violência doméstica, por exemplo. A gente teve até um tempo atrás um exemplo clássico da mulher denunciar o cara e aí eles voltarem, ela perdoar o cara que a violentou ali no âmbito doméstico, né, Lei Maria da Penha. E aí, como ela perdoou, já passou, na hora ali ela chamou a polícia, mas agora ela não quer que esse cara seja preso, ele ir lá e retirar a queixa, desistir do processo. E agora a lei mudou. Mesmo que a mulher retome o relacionamento com o cara, mesmo que a mulher queira retirar a queixa, a ação vai continuar. Então ela independe de representação. A ação vai continuar, houve o crime. Houve violência doméstica, seja física, seja psicológica, seja patrimonial, seja sexual. O processo criminal contra o agressor vai seguir independente da vontade da vítima. Quando a gente vai para a esfera civil, porque isso a gente está falando da questão criminal, muda um pouco. Aliás, muda praticamente tudo. A pessoa que se ofendeu, e precisamos saber primeiro se ela se ofendeu pelo ato de alguém, se ela sentiu o seu direito de ser lesionado, é o primeiro ponto. Então é ela quem precisa dar início a um processo para reclamar disso. Então a primeira pergunta é essa: ela se ofendeu? Ou ela já sabia da traição, de fato foi algo já conversado entre os dois, ela o perdoou e isso não a afeta mais? Segunda pergunta que a gente tem que se fazer é: então tá, se a traição já estava superada e ela perdoou o marido, a traição em si não vai gerar indenização. Mas e essa exposição em rede nacional, na TV Globo, por diversas vezes, que ela foi uma mulher traída e perdoou? Isso machucou ela? Então a traição em si pode ser que não enseje, né, não gere, não decorra da traição uma indenização por dano moral. Mas a exposição e a forma como isso está sendo colocado para os outros fora da relação, aí sim tem mais chance ainda de gerar. Então, ele fez o que ele fez e agora ele tá me expondo. Eu perdoei a traição, mas eu não quero que todo mundo saiba. Às vezes eu não contei pra minha mãe, pro meu pai, pra minha sogra. Eu não queria que isso saísse do nosso lar, né? Então, aí sim. Assim como pode acontecer também fora da TV, né? Na nossa rotina hoje em dia, a nossa vida acontece muito nas redes sociais. Então, a traição em si não gera indenização, mas se houver, por exemplo, uma exposição na rede social, seja de fotos, seja de falas, aí sim também pode acontecer da ofendida, lembrando que a pessoa precisa se sentir ofendida, precisa ter a sua moral lesionada, sentir que se machucou psiquicamente por isso, ir atrás de um advogado e dar início no processo civil buscando a indenização. Um outro ponto importante também que eu queria comentar com vocês é que agora o participante já não está mais na casa, mas vamos supor que ele ainda estivesse. Essa ação não precisa esperar ele sair. Essa ação é independente de um divórcio, por exemplo. Ela não precisaria esperar o marido sair, entrar com o processo, se divorciar e depois pedir dano moral. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa ação poderia ter início mesmo com ele lá e quando ele saísse ele seria intimado a responder. Citado e responder. Outro ponto importante, e aí já entra na questão das violências, é que eu até listei aqui antes sem querer, né? Mas é que a gente não tem só a violência física.
Então, você, mulher, casada ou não, pode ser vítima de outras violências. Nesse caso, por exemplo, eu acredito que entraria numa violência psicológica, sem dúvidas. Poxa, eu tô grávida, tudo bem que eu perdoei a traição, mas por que ele tá expondo pra todo mundo o tempo inteiro que eu perdoei essa traição? Expondo que eu fui traído o tempo inteiro. Isso tá me deixando constrangida, isso tá me deixando magoada, isso tá me deixando com vergonha. Isso pode atrapalhar na minha gravidez, inclusive, lembrando que ela está grávida. Então, inclusive, não é o caso, mas é importante para as mulheres que estão me assistindo saberem, até mesmo a violência sexual pode ocorrer dentro de um relacionamento estável. Pode ocorrer estupro dentro do casamento. O crime não traz a impunidade, a imunidade do agressor só porque ele está casado com quem ele agrediu. A pessoa não é imune, né? Ou não fica impune de sofrer as sanções penais do crime de estupro, né? De violência sexual só porque está casada com a vítima. Então, assim, são vários poréns. Você gostando ou não de Big Brother, eu sei que Big Brother é um programa que recebe muitas críticas, né? Mas eu gosto desse experimento social que às vezes traz temas que ficam escondidinhos e debaixo dos panos por muito tempo. E aí quando acontece lá na TV Globo à noite para todo mundo ver, acaba que levanta questões pra gente discutir. E se tiver como a gente extrair conhecimento disso, melhor ainda, né? Então, traição gera indenização? Agora você já sabe a resposta, depende. Mas a traição em si, não. O que pode gerar uma indenização por dano moral é a exposição do fato, é a forma como as pessoas vão reagir àquilo que aconteceu, como é que o seu companheiro que te traiu vai se comportar após isso, se ele vai guardar o sigilo necessário para te proteger e te respeitar, ou se ele vai desconsiderar essas regras, né, da moral e te expor como vem acontecendo. Eu te aguardo até o próximo vídeo. Comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.